Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, porque ela vem do Paraná, mais especificamente de Maringá, aqui para contar um pouquinho da história dela nesse podcast incrível. Vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Lenisa, seja muito bem-vinda ao podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. Mas antes disso, eu tenho 2 recadinhos para você. O primeiro deles é que se você ainda não faz parte da comunidade Professor Z, leia o QR Code, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e faça parte da maior comunidade de inovação pedagógica do Brasil. E se você desejar assinar a nossa plataforma, você vai acessar uma plataforma com mais de 100 aulas disponíveis, iniciando com 7 trilhas, onde você vai ter certificação sobre tecnologia, sobre metodologias ativas, muito conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Conteúdos práticos e 100% atualizados. E, além disso, uma plataforma totalmente gamificada, onde você vai ganhando bônus a cada aula concluída e tem muita chance de ganhar brindes, receber brindes na sua casa, como, por exemplo, essa camiseta, que é a camiseta oficial da comunidade. Também eu quero te comunicar que nós já estamos com a lista de espera para a Mentoria para Professores 2025. Então, se você deseja fazer parte da primeira turma do ano de 2025, entre agora também, através do QR Code, para a lista de espera, que alguém do meu time vai entrar em contato com você. Lenisa, seja muito bem-vinda! Eu vou te apresentar aqui, então. A Lenisa, ela é doutora em Educação Emocional aplicada ao TDAH, psicopedagoga e psicanalista, com uma vasta experiência em tratamento do TDAH em adultos, integrando neurociência e tecnologia. É fundadora da Academia da Emoção, pioneira na psicoeducação e nas trilhas de aprendizagem online para TDAH adulto. Então, ela tem uma vasta experiência, especialmente nas neurodivergências, né? E também algo que, para mim, foi muito curioso, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre os indivíduos índigos, né? E foi algo que já me encantou, e ela vai contar um pouquinho o que é ser um indivíduo índigos. A Lenisa, então, ela desenvolveu várias inovações também, quando a gente está falando dessa questão de neurodesenvolvimento, de certa forma, né, TDAH, como a NisaBot, que é uma ferramenta de diálogo interno estruturado e reavaliação cognitiva, criou o método Eu Mais como um programa online de psicoeducação emocional, executiva e comportamental, introduziu o conceito de crise de TDAH, e a sua visão e filosofia, ela é uma defensora da psicoeducação como principal pilar no tratamento da neurodiversidade. E eu também não poderia mencionar que a Lenisa, ela é autora do livro, do audiobook, Meu Maior Desafio de Vida, o TDAH. Lenisa, seja muito bem-vinda a Chapecó, seja muito bem-vinda ao podcast, e eu quero começar, né, te perguntando para te contar um pouquinho da tua história, como que a Lenisa, que tinha uma carreira super corporativa, que tinha chegado já em altos cargos, chegou hoje, né, a estar trabalhando com os indivíduos índigos, que é o que eu mais adoro e mais tenho curiosidade. Obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, de estar aqui, conhecendo Chapecó, né, conhecendo você mais de perto, né, e todo o seu trabalho. E é bem interessante, né, a psicoeducação, ela começa por isso. Já reparou que quando alguém apresenta a gente, faz toda a descrição, você fala, gente, quem é essa pessoa aí que ela tá falando? Nossa, sou eu. A neuro, né, a psicoeducação tem a ver com isso, a maneira que a gente se percebe. Quando a outra pessoa fala da gente, às vezes dá até uma estranheza quando você não se trabalha nesse processo. Então, eu saí da área de tecnologia, então de área de TI, para a parte de terapia, e então eu me descobri como professora. Porque o que é a psicoeducação, na verdade, né? A psicoeducação é você ensinar. E aí eu descobri que esse é o meu verdadeiro dom, é ensinar. É tanta coisa que você falou aqui agora, né? Por onde que eu começo falando? Então, realmente foi uma necessidade. Porque quando eu me descobri,
com essa disfunção, com a desregulação, que na época eu não sabia que tinha um nome, que era de TDAH, né? Na época eu não sabia do meu diagnóstico. Fui buscar ajuda. Eu estava realmente desregulada na minha antiga profissão de tecnologia, né, da informação, e fui buscar ajuda. E aí eu me descobri, e foi uma reviravolta total na minha vida até chegar aqui, né? Muitos anos se foram, mas estamos aqui firme e forte. Muito bem, Helenísia. E em que momento, assim, você começou a entender que, realmente é isso, eu preciso trabalhar com isso? Em que momento chegou os índigos? O que é ser um indivíduo índigo? Que eu já falei aqui, eu acho que é um termo ainda um pouquinho desconhecido, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se encontrar nesse termo, assim como identificar muitos estudantes dentro desse termo. Exato. Índigo. 30 anos, normalmente, é a idade que a maioria das pessoas tem uma super crise existencial. Porque é quando o pré-frontal, no geral, na média, ele termina de se desenvolver. E é quando a nossa personalidade se desenvolve de uma maneira fisiológica mesmo. Então, você começa... É como se você dormisse e acordasse e falar, quem sou eu? Questiona sobre a vida, o que eu quero, qual que é o propósito, o que eu vim fazer aqui, tal. Mas não é nos 30 anos, não é isso. Na verdade, aos 30 anos ocorre um chamado de questionamento interno para você buscar respostas mais profundas. Foi a partir dessa idade que eu me descobri índigo e logo em seguida recebi o diagnóstico de TDAH, quando eu decidi falar, tem algo errado mesmo, chega, vou ver o que pode estar de diferente. Por quê? Eu já vou falar para você o que é índigo, te acalma, tá? Chego lá. Mas desde que a gente nasce, quem é neurodivergente, quem nasce com TEA ou com TDAH, até mesmo TOD, tem uma sensação clara de que tem algo que não se encaixa. É como se não pertencesse. Né? Eu tô aqui, mas parece que eu funciono diferente e é uma necessidade de se enquadrar, parece que sou eu que erro, eu sempre tô esquecendo alguma coisa, de não pertencer até à própria família. É uma estranheza. E não é diferente para quem é índigo. Então, eu costumo falar de uma maneira mais clara, assim, né, mais leve, que ser índigo é ser um TDAH espiritualizado. Boa. Mas não necessariamente índigos serão. Eu vou falar um pouquinho, né, do TDAH para você entender, falar, mas aí, o que é TDAH, né, Lenisa? Tipo isso. Sim. Eu vou explicar para você já o que é isso. Mas é uma maneira simples de dizer que você pode ser TDAH e também índigo. Ou você pode ser índigo e não TDAH. Não necessariamente é obrigatório, né? É só maneira da gente poder se identificar. Perfeito. E o que é, então? Posso falar? Vai lá. A Bia, ela fica... Eu quero, porque quando ela falou isso a primeira vez, eu pensei, uau, meu Deus, que incrível. A Beatriz, ela fica olhando pra mim. Ela quer falar. Vou explicar pra você. Eu primeiro me descobri índigo, né? Eu sempre senti o que o outro sentia. O nome disso... Descobri a duras penas que o nome disso é dom empático. O dom empático nada mais é a habilidade de você sentir energeticamente e emocionalmente o que o outro sente. E isso é física, tá? Porque nós somos energia, nós somos frequência. Cada sentimento tem uma frequência. E quem é índigo tem a capacidade de sentir frequências. Tem hipersensibilidade vibracional, sensorial. Somos seres mais sensíveis, diria assim. Então, a gente se conecta mais com o outro. O outro não precisa explicar muito. A gente consegue dizer, não, você tá triste, é por causa disso e tal. Por mais que a pessoa fale que não, no fundo, depois ela volta e fala, não tem como mentir, muitas vezes, né? E é um desenvolvimento, é claro. Então, isso não tem nada a ver com... quando eu falo de espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o espírito que habita em nós. É a nossa própria energia sutil. Então, quem nasce índigo, nasce índigo. Esse termo, vou explicar bem rapidinho, foi cunhado pela parapsicóloga Nancy Tape, na década de 80. Ela tinha o dom de ver a frequência do campo vibracional do indivíduo. E na época, ela notou que uma cor diferente do campo áurico estava nascendo com as crianças. Os bebezinhos estavam nascendo com o campo índigo. E a questão é que quando essas crianças começavam a crescer, apresentavam comportamentos disruptivos.
rejeitados pelas pessoas, porque eram crianças que chamavam atenção, que requeriam um cuidado maior. Elas, disruptivas, estavam buscando uma mudança no padrão. E então ela estudou 40 anos. Uau! Isso. E para você ter uma ideia de quão profundo é algo sério, né? Ela não é a parapsicóloga, pensa que é uma coisa brincadeira, não, ela estudou isso. E ela realmente revelou ao mundo que existia um padrão de comportamento humano diferente de tudo que podia existir antes, né? Isso sempre existiu. O índigo não começou a nascer a partir da década de 80, nasceu antes. Mas o que é o campo áurico? É a consciência, mas a vibração do corpo do ser. Então, energeticamente, então, sistema energético e a consciência. Então, viemos ao mundo com um conhecimento diferente e com uma maneira de enxergar a vida, que seria o quê? Falta aqui um filtro que faz com que a gente enxergue além. Sim. E isso faz com que a gente consiga visualizar e sentir e perceber as coisas de um outro ângulo. Por exemplo, as crianças de hoje, elas não aceitam fazer certas coisas se não tiver um porquê. Eu tenho que fazer se tiver um sentido. Geração Z e Alpha, comportamento total deles, né? Total. E os índigos vieram lá atrás já para começar a deixar o mundo pronto para isso. Uau! Então, a gente vem para mudar, é disruptivo mesmo. Só que vem com essa energia de guerra, de mudança na força. Falta o quê, gente? Gente, eu tô arrepiada aqui! É a mudança. Viemos com essa força em mudança, porém sem inteligência emocional, que eu falo que é o chip desabilitado de fábrica. Olha. Falta o equilíbrio emocional, que é justamente onde eu entendi que era a minha maior dor e fui me especializar, que é a desregulação emocional. E é muito parecido com os sintomas do TDAH. Então, não é TDAH, é parecido com os sintomas. O que acontece? O que diferencia principalmente um TDAH de um índigo? Propósito. Índigos, eles têm um senso de pertencimento, uma necessidade de fazer algo para a mudança do mundo, para ajudar as pessoas, que conecte com o outro, que traga uma mudança significativa. A minha vida tem sentido através de um legado que eu deixo nesse plano de existência. É forte, né? Muito forte. É muito forte. E assim... Muito forte. Eu poderia, por exemplo, ganhar dinheiro ou fazer as coisas mais fácil, mas não. Tem que ser daquele jeito, que tem um sentido com profundidade. O TDAH, ele tem os sintomas de ser disruptivo, de querer fazer as coisas só do jeito dele, de ser inquieto, de ser desatento, de não ter foco, mas ele pode não ter isso. Que é esse propósito, esse sentido de querer ir além de si mesmo. Porém, muitos TDAHs, quando despertam na autoconsciência espiritual, e eu não estou falando de religião, mas da alma em si, do próprio ser quanto espírito, eles acabam se identificando com as características índigo também. Assim como autistas também podem ter isso e superdotação. Uau, de arrepiar. Só para vocês entenderem um pouquinho, tava pesquisando aqui, né? Qual é o significado de índigo, que talvez muitos tenham. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas vão buscar, né? E se a gente colocar na internet, né? O significado mesmo, ele é um substantivo masculino, né? Matéria corante azul violácea, extraída do indigueiro, anileira e fabricada também sinteticamente. Então, esse é a origem da palavra índigo, né? But não é daí. Olha só, não é daí. Arco-íris. Se você fizer... Eu tenho, inclusive no meu blog, eu tenho um texto que eu fiz, né, um artigo sobre isso. A correlação. Se você pegar as cores do arco-íris, era o que a Nansen Tape via. A vermelho, amarelo, eram a frequência vibracional daquele indivíduo, que era o quantum de energia que levava a ter um comportamento ligado ao nível de consciência da pessoa. Nossa! Quando a gente olha para o arco-íris, o índigo é uma das vibrações mais elevadas. Então, a frequência tem a ver com a frequência realmente vibracional da cor índigo. Claro,
no mundo existe na matéria o Sim, indigueiro. Sim. Na Índia, muito Eu fui utilizado. buscar o significado. Sim, e é isso. Sim. Mas é a frequência da cor. Ah, entendi. Legal. É realmente sobrenatural, digamos assim. Porque tudo é energia, né? Sim, tudo é frequência. sim, absolutamente tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa que gerou curiosidade. A gente já vai correlacionar isso com educação também, O pessoal né? tá aqui, né? Mas inteligência artificial, educação. O que é negócio de espiritual? O que é isso? Gente, eu sou essa pessoa e Beatriz também. A gente mistura tudo, tá? Isso aí. Qual seria a relação disso com o reiki, por exemplo? Que o reiki trabalha a energia também, né? Perfeito. Teria alguma correlação ou não? Reiki trabalha a energia, eu sou reikiana, Uhum. trabalha também a energia dos chakras, principalmente, né? Uhum. É a cura pelas mãos, onde o chakra das mãos a gente se torna um canal de equilíbrio. Uhum. Então, os chakras, esse foi o primeiro curso que eu gravei, olha, curiosidade, sobre a energia sutil dos chakras. Depois eu fui evoluindo para outras áreas. Uhum. Então, o chakra, eles são, da mesma forma que existem nossas veias energéticas, existem os chakras, né? As pessoas puderem entender. Sim. Então, quando os principais mais conhecidos é o topo da cabeça, o terceiro olho, o laríngeo, enfim, sete chakras que estão aqui. Eles funcionam como vórtices de luz que equilibram a nossa energia vital. Então, da mesma forma que o nosso campo físico, pele, sangue, veias energéticas, nós temos os nadis, que são canalículos de veias energéticas, que a acupuntura trabalha muito bem. Sim, Isso já é provado cientificamente. A acupuntura tem milhares de estudos comprovando a energia e o efeito da acupuntura na cura de muitas doenças. Então, inclusive. a gente não tá viajando, gente. Isso é ciência. Tá ok? E, inclusive, o reiki. Já tem vários estudos comprovando... Inclusive, o Ministério da Saúde tem, na saúde integrativa, o reiki. Isso, exatamente. E dentro das 33 PICs, né, práticas integrativas da saúde, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, dentro delas tem acupuntura, reiki e outras ainda que trabalham cores e tudo mais, né? Exatamente. Então, quando você trabalha o reiki, você está elevando a energia vibracional do indivíduo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando a tua filha corta, a gente não tem... Passa a mão assim? Não tem isso? Então, o reiki, ele tem essa propriedade. Então, o câncer, ele existe... Eu já tô viajando aqui, gente. Mas calma que a gente chega. O câncer, ele existe. Então, ele é tirado. O físico foi curado, mas o energético não. Não. Então, o reiki, ele vem para curar essa pele invisível que a gente não consegue enxergar e cura. Então, ele traz essa elevação da vibração. Consequentemente, quando você trabalha o reiki, você trabalha uma meditação, você se reequilibra energeticamente. A meditação mindfulness é comprovado como um meio, inclusive, de elevação do nível de consciência. Então, vai fechar agora com o seguinte entendimento. Se você pratica reiki, ou se você recebe reiki, ou se você faz prática desde yoga, ou qualquer outra prática meditativa, você está contribuindo para a elevação do seu quantum de consciência. O que significa isso? Inclusive, o seu pré-frontal, quando você pratica essas práticas meditativas, de olhar para dentro, ele muda. O córtex pré-frontal chega a ficar mais grosso, que é nosso centro de decisão e equilíbrio. O que significa? Você muda a sua maneira de ver e viver certas coisas na vida. Você tem uma reavaliação cognitiva, que é um dos temas que eu trago muito na minha fala, e você muda o ângulo de visão. E isso faz o teu campo áurico elevar-se na vibração. Eu posso ter nascido índigo, certo? Pode ser que o João ali não nasceu índigo, mas se ele mudar o campo vibracional dele, elevando a sua consciência, a sua percepção de vida e a sua mudança de conduta que eleva o ser dele, ele vai elevar a vibração. Da mesma forma que o índigo, a tendência é que ele evolua para um cristal, que nada mais é um índigo com inteligência emocional. Uau! E olha só, para vocês entenderem realmente o impacto disso e da nossa energia, né? Por exemplo, a Lenisa estava aqui conversando e eu falei, nossa, arrepiei. Isso é energia? Isso é energia. É o impacto do que o tom da voz, o que falou, gerou em mim. É uma energia que veio em mim e eu arrepiei por causa disso. E quando a gente leva isso pro meio da educação, né? Qual é a correlação que isso tem em educação? E eu vou falar um pouquinho só da energia, porque eu sempre falo muito. A sala de aula é a cara do professor.
que para mim isso, assim, já é... Não adianta. O comportamento dos alunos vai refletir o comportamento do professor, porque é energia. A energia que o professor chega em sala de aula, que ele distribui para aquela turma, é a forma como a turma vai reagir, vai devolver aquela energia, né? Eu acredito muito nisso. Neurônio espelho, né? Também. Neurônio espelho, que já tem um monte de estudo comprovando os neurônios espelho. Um exemplo de neurônio espelho, quando eu abro a boca de sono, você vai dizer... Aquele bocão, daqui a pouco o outro tá com sono e o outro. E neurônio espelho já tem milhares de comprovações científicas de que realmente a gente sempre vai imitar o comportamento da outra pessoa. Não só o do sono, mas se uma pessoa entra aqui nessa sala extremamente sorridente, animada, nós começamos a mudar porque o nosso neurônio, ele quer se parecer com aquele, né? Então, isso não é energia necessariamente, mas eu acho que tem tudo a ver. Mas é o comportamento humano, né? Quando a gente entende que tudo é frequência, né? Cada célula nossa, na verdade, são átomos que emitem uma frequência. Então, a energia é contagiante, nada é sólido, né? E uma outra coisa que eu acredito muito, assim, que... toda a nossa reação e a forma... Por exemplo, o que eu penso sobre você, né? O que eu emano para você, o meu pensamento, uma hora vai voltar. Uma hora... Por isso que eu sempre falo, né? Tem várias pessoas muito próximas, né? Que eu elogio muito as pessoas. Eu acabei de fazer isso alguns minutos atrás, né? Porque eu acredito que isso tem uma relação com o que eu quero para mim. E recentemente eu ouvi um podcast que me marcou muito, assim, né? Que a gente tem como... aquela frase, né? Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Mas não sei o termo, mas era uma pessoa que entende muito da Bíblia. Ela estava falando sobre a Bíblia. Que Jesus, em um determinado momento, escreveu assim: faça para o outro o que você quer que seja feito para você. Então, e para mim isso tem correlação com absolutamente tudo, né? Que não deve ser a coisa ruim. Tu tem que fazer para o outro o que você quer que o outro faça para você. E isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com a sala de aula. E se a gente for falar nessa simples frase, uma das coisas que eu mais tenho ouvido é: ai, mas o aluno não faz o que eu estou pedindo. Ai, mas o aluno entregou um trabalho muito ruim. Será que ele teve clareza do que realmente você queria? Né? Será que você fez com que de fato ele entendesse para te dar resposta ao seu nível? E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Olha onde a gente está indo. A gente saiu do negócio que eu ouvi um podcast da Bíblia e a gente vai para a inteligência artificial. A inteligência artificial é a mesma coisa. A resposta que você deseja da inteligência artificial vai depender do comando que você dá. E eu dou um exemplo muito simples. Se agora eu pedir para você que está assistindo esse podcast, vai comprar um bolo para mim, o que você vai fazer? Vai comprar um bolo do teu jeito, na padaria que você mais gosta, pode ser com cobertura, sem, vai ser do jeitinho que você gosta. Agora, se eu faço a seguinte pergunta: vai comprar um bolo na padaria X, tem que ser um bolo de chocolate de 1,5 kg, com cobertura de brigadeiro e com estrelinhas em cima. Você vai comprar o bolo exatamente do formato que eu pedi, ou se não tiver esse formato, o mais próximo possível. Vejam que diferença de comando que eu dei aqui. A informação que eu dei. Eu saí de uma informação extremamente rasa por uma informação completa. Em qual que eu obtive a melhor resposta, né? Quanto melhor o comando que eu dou, isso para tudo na nossa vida, melhor vai ser a resposta que eu vou ter do outro. E assim funciona a inteligência artificial. E, inclusive, quando a gente fala, né, do termo inteligência artificial, do estudo da inteligência artificial, a inteligência artificial ela é criada no modelo de aprendizagem da mente humana. Simples assim. Porque vocês acham que da onde que surgiu a inteligência artificial? As linguagens neuronais que se tem agora também, né? Simplesmente os cientistas... Nós somos os melhores modelos. Né? Exatamente. Eles começaram a estudar a neurociência da aprendizagem e os modelos de inteligência artificial que a gente tem hoje
é baseado na forma, no método de pensamento humano, de aprendizagem humano. E eu acho que cabe muito com uma relação que você tem também, que a gente já discutiu um pouquinho. Será que a inteligência artificial teria alguma capacidade de ter pensamento emocional, de entender, não pensamento, mas de entender as emoções e como a inteligência artificial pode nos ajudar nessa questão do controle emocional, porque aí você trouxe, né, do índigo você sai para o cristal, quando ele já tem um determinado controle emocional. Como que a inteligência artificial pode contribuir nesse sentido? Nossa, Adorei. Sim, você falando, eu já fiz assim, pensa, né? Jesus, agora eu tenho que focar. Não posso, né? Aquela coisa, porque é muita possibilidade. Você trouxe, assim, uma gama, né? Uma amplitude que dá pra gente falar de tudo. Desde cocriação, o segredo. Sim. Se você não é específico pro universo, o universo não vai te trazer uma resposta específica. Eu quero... Fala assim, você entra num táxi, chega aqui no aeroporto e fala assim, né? Não me leve pro norte, não me leve pro sul, não me leve lá pro shopping, não me leve. Tá, então desce, minha filha, porque eu não tenho para onde te levar. É a mesma coisa para a inteligência artificial. Ela vai te levar para onde ela quiser, se você não der esse parâmetro, né? E fazendo também só uma correlação também com o autismo, com o TEA. A principal questão que muitos professores ainda não estão ligados são os parâmetros. A questão principal para lidar com um aluno TEA é parâmetros. Você precisa ser específico. Eu quero que você faça um trabalho de 30 linhas, com um título, tem que ser um resumo ou tem que ser uma síntese, e você tem que... Os comandos, né? Comandos, até o dia tal. É a mesma coisa para inteligência artificial. O que acontece? A inteligência artificial ela vai te trazer qualquer coisa. No caso do autista, não, ele vai travar. E não vai fazer. Não vai conseguir fazer. Não vai executar. Mas eu falei tudo isso... E vai dispersar com uma coisa de interesse dele, né? Exato. E aí entra a correlação principal com a inteligência artificial nesse sentido. Nós temos vários tipos hoje de linguagem e cada uma, né, estamos melhorando a cada dia. Mas quando a gente abre uma genérica, que ela não tem eu tenho uma base de dados, né? Eu tenho uma inteligência... Vou pegar por exemplo, o GPT. Eu posso perguntar qualquer coisa para ele, ele vai responder qualquer coisa. Então, eu vou pedir uma receita de bolo e aí vou perguntar como que a bomba atômica foi feita. Ele vai trazer né, várias coisas. Então, ele não é especializado. Quando a gente trabalha dentro de comandos e parâmetros delimitados, olha, você funciona como uma professora de mindfulness. Então, aquela pessoa que estiver do outro lado, ela vai receber eu vou perguntar para ela, eu tô muito nervosa. Você pode me acalmar? Né? Olha, respire fundo, medite, Ela vai trazer, diante da especialização, que essa inteligência foi construída, o parâmetro, ela vai ter bordas, né? Sim. Ela está delimitada ali. E aí ela vai ajudar especificamente para ter um resultado. Então, quando você me pergunta, a inteligência artificial está preparada? Quer dizer, é possível utilizar a inteligência artificial para a educação emocional? Para ajudar na inteligência espiritual? Sim. Tudo depende das bordas. Do comando que foi dado e qual ferramenta você usa. Qual é o nível de especialidade? Mesma coisa. Eu vou contratar alguém para o meu time. Ela vai ser vendedora. Mas ela não tem skill nenhum de vendas. E aí eu vou ter que treinar essa pessoa do zero e talvez ela consiga ter um resultado diante. Então eu tenho que ver se ela tem condições, porque muitas vezes a gente também quer fazer algo que a tecnologia ainda não está pronta. É verdade. Né? Quer dar um passo além, né? Quer dar um passo além. Não funciona. Pode não funcionar hoje. Daqui 3 dias já chegou. Ainda mais falando de inteligência artificial, né? Exatamente. Então, sim, é possível. É tão possível que eu já uso. Já funciona. Eu ia até falar para te falar um pouquinho, porque você desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda as pessoas nesse controle emocional. Poderia contar um pouquinho para todo mundo que está assistindo esse podcast e como que funciona essa ferramenta? Você treinou ela? Como é que ela vai responder a uma pessoa
que, digamos, eu tô aqui tendo um surto de ansiedade, né? Estou extremamente ansiosa, eu tenho 1000 problemas para resolver, estou extremamente ansiosa. Como que uma ferramenta de inteligência artificial pode me ajudar neste momento para que eu me acalme, para que eu tenha limpeza de pensamento e comece a colocar as coisas no lugar? Eu vou fazer uma pergunta para você e para você que está me assistindo agora. Quando você vê alguém com um problema, alguém está triste no seu lado, está sofrendo, você pergunta para essa pessoa o que ela está sentindo ou você pergunta para ela o que aconteceu? O que aconteceu? Nós fomos treinados para isso desde muito cedo. Então, o que aconteceu? O que acontece quando a pessoa vai falar o que aconteceu? Ela vai resgatar toda a memória do sofrimento. Ai, porque meu chefe me falou isso, ele me agrediu verbalmente. E assim, muitas vezes a gente conta aquela história de um jeito que favoreça o nosso lado, né? Porque eu quero que aquela pessoa fique do meu lado. Sempre, a gente sempre vai nos defender, né? Isso é do ser humano. É instintivo, é o nosso sistema límbico ali reptiliano lá funcionando. É a mesma coisa dos criminosos, né? A grande maioria das vezes, a não ser que a pessoa tenha um transtorno, ele vai dizer que ele é a pessoa mais certa do mundo, né? Você não entende, eu fiz porque eu tinha um motivo. Eu tinha um motivo, exatamente. Então, a primeira coisa é, não pergunte o que aconteceu. Vou dar um exemplo, eu terminei um relacionamento, tava lá, aquela coisa, e a minha amiga chegou na minha casa e eu esperando, porque foi assim, a gente terminou por causa disso, porque não dava, né, pra continuar. Ela olhou pra mim e falou, o nome dela é Simone, depois eu vou te mandar isso aqui, tá? Você marcou minha vida. Ela falou assim, o que você tá sentindo? Eu, como assim? Tô sofrendo, né? Não, sentimento, Lenisa. Eu tô aliviada. Eu falei pra ela, eu tô aliviada. Eu ia toda me dramatizar, me vitimizar. Ela, entendi. Porque, Lenisa, esse seu sentimento é o que vai determinar como você vai agir. Uau. Se você vai voltar com ele, se você vai se compensar ficando com o outro, se você vai fazer isso e aquilo. Porque é o seu sentimento. A maneira que você sente é a maneira que você vai agir. Isso fez assim pra mim. E eu fui com tudo estudando isso depois, até chegar no meu método hoje, que se baseia basicamente nisso. Inclusive é a base do CNV, Comunicação Não Violenta. Exato. Nós somos o que sentimos. Então, quando eu tenho uma inteligência artificial, na primeira frase, ela começa com você, ela pergunta, como você se sente hoje? E aí você vai responder, por exemplo, eu tô triste, eu tô ansiosa ou eu estou feliz. O que aconteceu de bom para que você... né, esteja assim feliz. O que aconteceu? Qual foi o fato? Ela fala assim, qual foi o fato ocorrido que tá te gerando essa ansiedade? O que a gente está fazendo nesse processo? A IA, ela simplesmente funciona como um espelho. É como se fosse uma conversa estruturada, simulada, como se fosse um outro indivíduo, que simplesmente simula a dissociação de si mesmo. Toda terapia tem essa base. A gente vai pra terapia pra gente aprender a se ver de fora. Então, a gente se regular emocionalmente e mudar as nossas condutas. Quando você tem uma maneira diferente de processar, sai daquela rota automática de, pobre de mim, a vida, reclamar do outro, vítima, enfim. Peraí, então eu estou assim, então eu fico triste quando eu não sou reconhecida. Não sabia disso, estava lá o tempo todo, por que eu não via? Porque nunca ninguém tinha me perguntado de um jeito que eu pudesse ver. Então, é para isso que a inteligência... É assim que a inteligência artificial, ela corrobora, porque o momento mais oportuno do aprendizado, do conhecimento, é o momento do sofrimento ou da felicidade. Todo o aprendizado, isso é neurociência, gente, o aprendizado ocorre com profundidade quando tem emoção, principalmente felicidade. Mas na tristeza, também. A gente marca, né? Marca. Então, quando a gente tá naquele momento de sofrimento e o nosso padrão aí na internet comprar roupa, ir beber, e conversar com a amiga, procrastinar, né, que hoje é o mal do século, a procrastinação, deixa pra depois eu não tô com cabeça pra ver isso agora. Você para, faz uma reavaliação cognitiva fazendo as perguntas certas com a inteligência artificial. Ela vai te ajudar a ter um diálogo interno estruturado e você consegue ser responsável consigo mesmo, com as coisas, e mudar a sua conduta. Aonde que isso leva, Beatriz? O que eu disse? Quando uma pessoa muda suas condutas,
e para de se tratar com maltrato, com autopunição, fazendo, né, compensação, ela eleva o nível de consciência. E assim ela consegue despertar também espiritualmente. Abre espaço. Eu saio da sobrevivência, do caos, e começo a abrir espaço para que eu consiga olhar para a vida e para um todo de uma maneira muito mais profunda. Uau! Entenderam? Tudo isso com perguntas estratégicas guiadas por uma inteligência artificial. E hoje já é possível fazer com as suas ferramentas de inteligência artificial. Sim, a Academia da Emoção. Hoje eu tenho a Nisa IA. Que... a Nisa eu já testei, pessoal, é muito boa. A Nisa. Inclusive, eu te chamo de Lenisa, de Nisa, de Lene, me ajuda. O que é? Fala, sou tudo, pode me chamar. Bem isso. E é muito mais acessível. A grande questão, a gente começou, spoiler, antes da nossa conversa aqui, né? A gente estava falando do quê? Da permissão. Você tem permissão para ser feliz? Você tem permissão para ser feliz? Muitas vezes, a gente é tão chateado com a gente se pune, e a gente não se permite ser feliz, a gente se pega fazendo o quê? Sofrendo. Naquele padrão conhecido de sofrimento, porque é assim que eu aprendi. Você tem permissão de mudar a sua vida, a sua história, passar a sua história limpo. Mas para isso você tem que aceitar que a mudança aconteça. Só que para a mudança acontecer, você precisa de permissão. Quando você começou a trabalhar com inteligência artificial, qual o nível de resistência que você tem enfrentado na vida? Me fala. Para mim foi 0. Quando, lançou a ferramenta, eu falei, uau, essa ferramenta parece ser incrível, vamos lá, o que ela pode me ajudar? E comecei a estudar. But, para as pessoas que você leva a cultura, essa inserção da inteligência, como que você tem percebido? E assim, isso é do ser humano, gente, não é bom nem ruim. Isso é uma disrupção do mundo que está acontecendo. E hoje a gente vive a era pós-inteligência artificial já, né? Já se fala que é a era pós, que a era da inteligência artificial, na verdade, marcou-se ali em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT, e hoje a gente já vive o pós. Hoje, a minha principal dificuldade talvez é isso. E eu ouvi semana passada uma mentorada minha, até uma prof da PUC Minas, e ela disse assim que da questão do medo que ela tem, né, do receio que ela tem. Ela fala, tá, mas será que eu vou perder habilidades com o uso da inteligência artificial? Né? E, na verdade, é o contrário. Quantas outras habilidades mais você vai ganhar aprendendo algo inovador, novo, e que te expande a mente, né? E eu acho que essa é a principal... não vou dizer dor. Talvez é o principal limitador. Ponto. Limitador, boa. Limitador, Eu tenho medo disso. Mas talvez esse medo tenha uma ligação muito íntima também com... Eu estou aqui, eu estou confortável aqui, aqui está tudo bem comigo. É o conhecido. É o meu conhecido, eu dou aula 20 anos, eu sempre dei aula assim, funcionou, mesmo que eu estou frustrado agora um pouco em sala de aula, mas eu não quero sair daqui. Né? E o nosso organismo também tem um pouco de medo também disso, né? De ir para o desconhecido. É tipo você fazer uma viagem, né? Um país que você nunca foi, para um lugar que você dá medo. Mesmo que tu já viajou muito. Nós somos biologicamente projetados para isso. E eu sinto muito isso, assim, que as pessoas têm o medo do desconhecido, né? E a gente tem uma ferramenta poderosíssima, a gente acabou de entender um pouquinho do que ela é capaz também de fazer para nos ajudar nesse controle emocional, que inclusive pode ser extremamente efetivo até mesmo na sala de aula, não necessariamente um aluno de 5, 6 anos utilizando uma ferramenta, mas por que não daqui a pouco os professores de uma escola não ter acesso a uma ferramenta que possa, de inteligência artificial, que possa ajudar o professor na conduta daquele estudante, né? Posso trazer vários exemplos aqui. Então, veja que a gente tem realmente uma ferramenta poderosíssima que talvez até 2 anos atrás, nem deu 2 ainda, que a gente tem, assim, ampla expansão inteligência artificial, né? Claro, é um termo lá dos anos 50, que fique bem claro isso, né? Mas a gente tem uma disseminação muito grande e a gente tem
questões poderosíssimas. E assim, claro, a gente tendo uma ferramenta que já é treinada para isso, que ela vai agir desta forma, mas também não necessariamente precisa ser esta ferramenta. O ChatGPT também, de uma forma muito simplória, se você dar a tua dor para ele, descrever detalhadamente a tua dor, ele vai tentar te ajudar com o que já tem no universo, assim, dele, né? E um exemplo clássico que eu dou também é, se eu chegar agora, eu falo para você, boa noite. Você não vai me falar boa noite porque você está assistindo esse vídeo. Mas inconscientemente, né? Se eu falar bom dia, o que vai acontecer? Inconscientemente, você entende que aquilo é um cumprimento e que você vai iniciar algo. Se você, né, ou com aquela pessoa, ou enfim, e a resposta normalmente é você dar bom dia. É esperada, né? É esperada, porque essa é a probabilidade de quando a pessoa vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, veja que a inteligência artificial, ela funciona da mesma forma. O que ela vai fazer? Ela vai tentar buscar na rede dela, tentar te ajudar de alguma forma. O que ela não vai fazer é te deixar sem resposta. Muito dificilmente. Nem que ela invente. Nem que ela invente. Isso, ela vai inventar, ela vai dar o que a gente chama de bug, né? Também vai alucinar. Igual a gente. A gente Quantas vezes a gente inventa só para não ficar sem resposta? Exatamente. Ou dá uma né, abstrai ali. Olha a semelhança da coisa. A semelhança. Mas, Beatriz, educação. Acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, o que é de mais importante na minha visão, a palavra é educação. Porque, olha só, eu vou dar o exemplo do meu filho. Eu tenho um filho de 5, eu falo que ele tem 6 o tempo todo, ele tem 5, tá, gente? E ao tempo todo eu me pego, né? Vou reproduzir o padrão da minha mãe, do meu pai, aquilo que eu aprendi, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu paro e pergunto, você jogou o negócio no chão? O que você tá sentindo, filho? Você fez isso por causa disso? E espero ele sentir e me retornar, sim. Ah, então você tá me dizendo, filho, que quando você quer a atenção da mamãe, você joga o seu brinquedo no chão? Você sabia que você não precisa fazer isso? Você sabia que você pode me chamar? Tal. Então, assim, educar-se. Então, você precisa aprender como as crianças ou aquele indivíduo tende o ser humano em si funciona, porque ele tem 5 anos, mas isso funciona de 5 a 100 anos. Qualquer pessoa pode viver dessa forma. Quer dizer, processar dessa forma emocionalmente. É o nosso padrão. E aí, quando você aprende e você sabe, por exemplo, como é um padrão de um aluno TEA, que ele precisa de parâmetros. Qual que é o padrão de um aluno TDAH, que ele precisa de motivação, né, intrínseca, principalmente, para ele conseguir realizar. Então, existem perfis totalmente diferentes, mas o mais importante, todo ser humano é regido à emoção. Absolutamente. Algum tipo. Alguma emoção tem no processo, né? Em absolutamente tudo. E se o professor não tá bem emocionalmente? Você começou falando disso. O professor, né, a sala, o aluno dele vai ser... como é que é mesmo que você disse? O reflexo, né? A sala de aula é o reflexo do professor. Se o professor não está bem enfrentando problemas na vida pessoal, que isso é tão raro, né? Nunca ninguém tem. Os desafios do dia a dia, certamente ele vai deixar de ver muitas coisas, de ser o melhor que ele poderia ser. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental dos nossos professores, o tempo de qualidade, ajudando eles com ferramentas como você traz. Com certeza, a inteligência artificial. Inclusive, tem um estudo do Centro de Tecnologia Educacional Americano comprovando que professores que utilizam inteligência artificial no preparo das aulas conseguem economizar até 5 horas por semana. Isso dá 20 horas por mês. E olha só, eles avaliaram 2.000 professores. Então, e é isso que a gente está falando muito hoje, né? O professor, de modo geral, desde lá o ensino infantil até o ensino superior, ele... cada vez tem mais coisa para fazer. Então agora a gente tem que entender tudo sobre autismo, sobre isso, aquilo. E aí tu vai colocando mais, em vez de, às vezes, dar subsídio para... a gente tem isso, mas como que a gente faz isso? Qual a melhor forma de gente... E tem ferramenta. Hoje a inteligência artificial nos ajuda demais. Eu criei uma IA que traz a parte de educação parental para pais e para professores. Olha só. Como você deve agir, e assim, não é seguir o pé da letra. Gente, eu tô travada, tenho um problema.
eu não sei o que fazer com aquele aluno. Eu vou para minha pedagoga, ela também não sabe o que fazer. Eu me sinto um refém. Vou pro Google, vou pra internet, não acho. Então, se você consegue trazer para um robô, lembra? Parâmetro treinado, especializado. Você traz para ele, eu estou com um aluno de 5 anos ou de 12 anos que está me apresentando isso. E aí essa IA, ela te faz mais perguntas para entender um pouco mais. Ela fala, olha, você pode tentar isso, tentar aquilo. Isso faz com que a tua mente que estava totalmente parada no problema, essa é a grande sacada da inteligência artificial. Você está travado no problema. E quando a gente está travado no problema, literalmente a gente está lendo o livro assim. Exatamente. A gente não enxerga o que a gente está lendo quando está muito próximo. A gente está associado à dor. A inteligência artificial faz o que eu te disse, dissocia. Você consegue enxergar além sem depender de outras pessoas, né? Sem depender que alguém te dê a resposta. Você acha a própria resposta. Eu acho que isso tem um pouco uma relação com o que eu sempre falo, que a inteligência artificial, vamos imaginar que eu e a Lenisa temos um problema para resolver agora. Eu vou resolver baseado nas minhas experiências, a Lenisa vai resolver baseado nas experiências dela. A gente vai se juntar aqui nessa mesa. No máximo, vai surgir uma outra ideia baseado nas nossas experiências que a gente vai juntar e falar, realmente que deu. Agora, imagina você se juntar à inteligência artificial, que tem bilhões de informações ali, né, de algoritmos que pode te ajudar. Isso não significa que o pessoal, às vezes, eu já ouvi muito isso, mas ela resolve para você. Não, até porque eu falo muito, né? A nossa capacidade técnica, ela nunca foi tão fundamental, o conhecimento nunca foi tão fundamental quanto agora, porque ela vai nos dar outras 50 ideias. Só que é só o nosso conhecimento técnico que a gente tem de conteúdo que vai saber dizer se aquilo que a inteligência artificial produziu é bom ou é ruim, é aplicável ou não é. Só que às vezes ela pode nos dar uma luz que a gente vai olhar para aquilo e dizer, uau, como que a gente não pensou nisso antes? Isso é 100% aplicável, é super inovador, é muito diferente. Então, ela ajuda muito isso. A gente, às vezes, olhar por um ângulo que a gente não olhava. Tipo, realmente, né? Aquele cavalo que ele sempre faz esse caminho com os... Esqueci o nome agora. Né? Como se fosse... O freio. Mas não é o freio. Eu esqueci. Eu também esqueci, mas como se ele fizesse sempre o mesmo caminho, né? Porque, definitivamente, quando a gente tá fazendo exatamente as coisas daquele jeito, a gente se acostuma e você dificilmente consegue trazer outras ideias, né? E a inteligência artificial nos ajuda muito. É o GPS. É o GPS. Pega o GPS e vai para o Rio de Janeiro. Quantas vezes você tá andando com o GPS na sua cidade, você conhece o caminho, o GPS te dá um outro caminho, você fala, não, tô doido, vou por aí não, vou por aqui. E aí você recalibra a rota, continua usando ele, só que, olha só, o que eu sempre digo, para que serve? O tempo todo, a nossa mente, ela tá em processo. A gente tem um processo de fábrica, né? Produção. Sim. A gente está sustentando na nossa memória de curto prazo muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando você tem ferramentas para te ajudar a aliviar, a você conseguir abrir espaço para usar o teu potencial humano, que é insubstituível, para fazer outras coisas, então você vai ter um resultado melhor. É isso que eu gostaria de trazer, a mudança de mentalidade. E eu acho que isso fecha também, Lenisa, com algo que nós estamos falando muito já. Eu já falo há pelo menos 1 ano sobre isso, 1 ano e meio, e que vai ser a tendência do futuro para a educação, é personalizar. Porque dentro da sala de aula a gente tem o índigo, temos o TEA, temos o TDAH, vários perfis de aluno e cada vez mais. Não só o perfil, vamos dizer, o neuroperfil, vamos trazer assim, né? Mas também a gente tem perfil de aprendizagem do estudante que é mais visual, é mais sinestésico, é mais auditivo. E a gente se soma às inteligências múltiplas, que são 9, que já tem comprovação científica. De tudo isso que eu tô falando, tem comprovação científica. As pessoas são diferentes. Só que o que acontece hoje dentro da sala de aula? Como o nosso sistema de ensino brasileiro, desde o ensino infantil até o ensino superior e assim por diante, a gente tem um modelo muito quadrado dentro da caixa, sala de aula, fila indiana, todo mundo aprende exatamente a mesma coisa, da mesma forma. É como se a gente estivesse falando de uma produção em fábrica. Exato. E isso me lembra uma música. Poxa vida!
Eu já vou lembrar, eu vou dizer Lembra a música que eu não lembro? A música? Eu vou Então, dizer aqui pra vocês. É uma música que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, ou senão depois eu coloco aqui embaixo a música pra vocês. Que é uma música que ela traz exatamente isso. É como se a gente fizesse produção em série, considerando que todo mundo é igual e age da mesma forma, tem o comportamento da mesma forma. E como a gente tem um comportamento desses indivíduos, hoje, geração Z e Alpha, que eles não aceitam. Eles sabem que eles são diferentes. Eles sabem que eles não têm o mesmo comportamento. E eles têm uma atitude mais baseada em propósito, e isso tá gerando... também muito essa questão de o aluno não fica quieto, ele não me obedece na sala de aula, o comportamento dele tá diferente. O desafio do professor, ele vem desafiando, porque a gente tem uma geração nova, gerações novas, batendo em xeque com a forma que esse professor aprendeu, com a geração do professor. E aí veja que a gente entra em vários outros quesitos, né? Então, a gente está tendo um cheque aí educacional e a inteligência artificial vem muito para somar nisso, porque a gente consegue personalizar o processo de ensino de uma forma muito fácil usando inteligência artificial, que é a educação do futuro. A educação do futuro é ensino personalizado. Ninguém mais aguenta, não é nem que quer, ser tratado igual a todo mundo. E é o que acontece com nós quando a gente é adulto. Quando nós somos adultos, o que a gente faz? A gente vai escolher, eu quero aquele professor, você vai querer ir naquela loja que te chama pelo nome, que te serve o cafezinho. Você vai querer fazer aquele curso, porque é o curso que você se identifica. Que fala a sua língua. Que fala a sua língua. Você quer conversar com a Lenisa, porque ela tá falando de índigo e você se identifica com ela, né? Porque você se identificou com aquilo. Nós temos o poder, quando adulto e consciência, de escolher as nossas personalizações, digamos assim, mas o aluno não tem. E a gente tem essa tendência, e isso é baseado no ensino extremamente tradicional, que eu venho falando muito, que a gente tá... Não assim, a gente tá um pé de a velocidade mudou. É isso. A velocidade do aprendizado mudou. Sim, mudou totalmente. Não dá mais, não é mais o mesmo tempo. Na verdade, é assim. Matemática, português, são coisas fundamentais para a nossa vida. A gente não tá falando que o ensino é desnecessário. Não é isso, tá? Por favor. É o tempo. É possível. Da mesma forma que a gente está buscando fazer mais com menos tempo, por exemplo, eu iniciei uma faculdade. Mais uma. Vou fazer psicologia. Não sou psicóloga, sou psicopedagoga, tá, gente? E aí, eu não conseguia aguentar. Por quê? Aquilo que o professor falava, eu sintetizava em uma frase. Era 2 horas para eu sintetizar em uma frase e falava, ei, por que ele não falou isso, gente? Não tô culpando o professor. É um modelo. É um modelo que nós temos. Sabe, Denise, aqui nós falamos no último podcast, nós falamos sobre isso, que tem uma tendência mundial, inclusive, que a gente precisa repensar com urgência o modelo de ensino. Porque o nosso modelo de ensino está fadado ao fracasso, especialmente do ensino superior, é muito tempo. Hoje as pessoas não têm 5 anos para fazer uma graduação. Então é muito tempo. E isso faz todo sentido. As pessoas, como a gente tem muita informação, a gente já está selecionando muito as informações. E às vezes é isso. Às vezes a pessoa fala 2 horas o que em uma frase... É isso? Exatamente. Então é muita mudança, mas muita transformação. Eu falei isso porque eu vou procurar música aqui. Na mídia, vai lá. Só vou fechar. Imagina uma criança. A criança, ela já nasce nesse formato. A gente tá vivendo isso agora. Tipo, a nossa maturidade, como a Beatriz falou. Achou? Tô procurando aqui. Eu quero aproveitar, então, esse momento para convidar você nada, para fazer parte da inspirada na nossa comunidade aqui, né, professor Geração Z. Quero convidar para você participar também da comunidade TDAH AI. É uma comunidade onde eu ensino você a fazer reavaliação cognitiva. Então, tem aulas sobre aprendizado de uma forma diferente em relação às suas emoções, principalmente, com inteligência artificial, para ajudar você a mudar a sua mentalidade da maneira que você tem lidado com ela. Achei a música. Olha só, a música se chama... É do Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Ouçam essa música. A gente vai colocar o link aqui depois na descrição também.
Eu acho que ela traz... É uma música dos anos 70, mas que é, inclusive, uma crítica à educação. Ai, nossas melhores músicas ainda são dessa. E eu acho que ela é super válida hoje. É super válida. Podemos, tema do nosso podcast. Olha aí, pode ser. Pode ser. Lenisa, meu Deus, já deu o nosso tempo. O nosso papo tá muito bom. E queria te falar, assim, se você pudesse deixar uma mensagem nesse exato momento para todos os professores. Inclusive, eu quero convidar você que chegou até aqui e assistiu esse podcast, envie para o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal, porque realmente esse conteúdo aqui é um conteúdo incrível. Você está tendo acesso, pensando literalmente fora da sala, caixa, né? E hoje foi uma ruptura de várias coisas aqui. Lenisa, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas, todos os professores, que eu tenho certeza que esse podcast não é só para professores, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Pense fora da caixa. Exatamente. E não é à toa, nada é à toa na vida. A gente começou falando sobre permissão. Se permita pensar fora da caixa. Porque somente assim... Não existe como eu colocar aqui nesse copo. Como que eu vou colocar? Se ele tivesse cheio, como eu vou colocar mais água? Então, para a mudança acontecer, você precisa permitir conhecer o novo, se abrir para o novo. E esse processo que você está fazendo aqui com a gente, com esse com esse podcast, é para você acordar, ver se estava acordado. É justamente isso, é um processo de educação, para que a gente possa aprender juntos, evoluirmos juntos, né, nesse processo. Então pense fora da caixa e se permita receber o novo, para que a sua vida seja mais leve, mais fácil. E eu vou aproveitar e complementar. Eu acho que diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje, só reforça o quanto a gente precisa estar em constante aprendizado. Missão de vida, isso. Missão de vida. E eu acho que soma um dos meus propósitos, que é lutar pela educação brasileira. Eu acredito muito nos professores. Os professores realizam sonhos. Os professores têm um poder que a maioria das profissões não tem, que é tocar outras almas humanas. Agora eu arrepiei. E eu acho que essa é uma missão que o professor tem. E é muito enfático, porque mesmo que aquele professor dê 1 ano de aula para uma criança, ele passa aí pelo menos 200, 220 dias do ano, às vezes com uma criança, sabe? Em contato com o poder de influenciar positiva ou negativamente aquela criança. E isso vai gerando marquinhas, né, na história. Eu lembro perfeitamente do meu professor lá atrás, a minha professora do 1º, 2º ano, marcou minha vida. Não somente esse, tem vários professores ao decorrer da minha vida. E aí eu acho que isso reforça muito o quanto hoje a gente precisa estar em constante aprendizado. E soma, né, com esse novo projeto que você tem possibilidade de fazer parte, que é a plataforma Professor Z, a comunidade Professor Z, onde a gente trabalha a formação continuada de professores, porque eu acredito que é somente com aprendizado contínuo, com formação continuada de verdade, que a gente vai conseguir mudar essa realidade da educação brasileira. Lenisa, foi assim, surreal. A gente estava pensando em combinar aqui os conteúdos, o que a gente ia falar, né? E assim, nada do combinado foi. 2 intuitivas, né? Exatamente, mas foi realmente incrível. Agradeço você que assistiu até aqui. Lenisa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Realmente foi incrível. Se você ainda não faz parte da comunidade, leia o QR Code. E também, se você quer fazer parte da mentoria para professores, onde a gente trabalha inteligência artificial, tecnologia, personalização do ensino e inovação do ensino, turma janeiro de 2025. Clica aqui, leia o QR Code e entre para a lista de espera. Até mais, tchau, tchau!